Alexandra. Boa, estou-te a ver bem, estou-te a ouvir bem. Se isto fica direto. Ok. Tá? Ok. Pronto. Bem-vinda, conseguimos. Obrigada. Estava a ver que ia ser complicado, mas afinal deu. Olá a todos mais uma vez, novamente. Obrigado por terem vindo participar nesta conversa. Antes de mais, como eu costumo fazer, eu deixo as pessoas apresentarem-se a si mesmas para poderem dizer tudo o que querem sobre aquilo que fazem, o que é que estão a fazer neste momento. Por isso, Ok, Alexandra, deixa-me quando só ver quiseres, se eu gostava quando de tiveres colocar isso isto de dominado. uma forma melhor. Assim, mais... Espera aí. Olha, fica assim que eu posso... Está torta. Pronto. Não, tá bom, está Então, perfeito. olá. Antes de mais, muito obrigada, Consensual Podcast e ao Simas por me ter convidado para estar nesta conversa. Eu sou Alexandra Oliveira, sou professora na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade do Porto, professora investigadora, e tenho dedicado as minhas pesquisas a questões relacionadas com género e sexualidade e muito particularmente ao estudo do trabalho sexual. Oi? Desculpa. Faz mal. Ai meu Deus. Ok. Consegue? Ok. E pronto, muito particularmente ao estudo do trabalho sexual e das pessoas que o praticam, Hum. interessa-me uma abordagem que seja, não seja estritamente psicológica, mas que seja mais psicossocial, se quiseres ou se quiserem. E interessa-me também o impacto da forma como a sociedade olha para esta atividade. O impacto que tem nas pessoas, nomeadamente o estigma, a estigmatização a que as pessoas estão sujeitas, e o impacto nas suas vidas, na sua saúde mental, no seu acesso aos serviços, à habitação. Interessa-me também analisar estes aspectos de forma interseccional, não é? Tendo em conta o género das pessoas, mas também se são ou não racializadas, a sua identidade de género, porque é uma questão complexa e acho que tem que ser abordada de forma complexa, sem simplismos nem moralismos, que é muitas vezes assim, dessa forma que se olha para o trabalho sexual, de forma simplística e por uma lente da moral. Pois, quando soube do teu trabalho, há quanto tempo é que estás a trabalhar nesta área? Há 25 anos, mais ou menos. Eu, quando conheci o teu trabalho e quando fiquei a saber que estavas a especializar nesta área, uma das coisas que eu percebi foi que tu te afastavas um bocadinho dessa onda moralista e porque há muita esta tendência de não é ostracizar, mas é ou seja, há um preconceito em relação às pessoas, aos trabalhadores sexuais, que tanto pode ser de não deviam fazer isso porque é feio e é mau e é degradante, ou não deviam fazer isso porque é, isso é deprimente, não há outra saída, são todas obrigadas a fazer isto e, portanto, são todas oprimidas pela sociedade. E tu acho que puseste um bocadinho em causa isso, ou seja, desta a visão de que sim, há pessoas que são ostracizadas e obrigadas a isso, há outras que fazem isto de uma forma também profissional e consciente e propositada. E eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso, que eu acho que vai um bocado em contra aquilo que estás a dizer de não ser só uma questão psicológica, mas uma questão psicossocial. E portanto há essas duas valias ou essas duas vertentes na análise do trabalho sexual. Podias falar um bocadinho sobre essa visão? Sim, eu minha formação é a psicologia, toda a minha formação, licenciatura, mestrado e doutoramento foi na psicologia. Eu não entendo a psicologia como uma abordagem estritamente intrapsíquica e acho que
o mais complexo que nós podemos ter é fazer uma abordagem biopsicossocial, tendo em conta todas as características humanas. E ainda mais num comportamento como este, em que há tendência a patologizar as pessoas, ou seja, se eu faço uma abordagem estritamente intrapsíquica e vou tentar encontrar traços psicológicos nas pessoas que fazem trabalho sexual, as mulheres prostitutas, eu vou acabar por patologizar essas pessoas. Não é? E os estudos, durante algum tempo, até meados do século XX, o que fizeram os estudos na área da psicologia foi isso. Foi tentar encontrar características que distinguissem estas mulheres, porque na altura faziam-se, o foco eram só as mulheres que realizavam prostituição, tentar encontrar características que distinguissem estas mulheres das outras. E isto fez a psicologia, fez a biologia, fez também, fizeram também as abordagens sociais. E isto levou à patologização, não é? A encontrar traços que as distinguissem, dizendo que eram umas perversas inconscientes, que tinham os complexos de Édipo mal resolvidos e outro tipo de explicações que não são suficientes para explicar um comportamento e que, mais uma vez, tentam dizer que estas pessoas fazem isto porque são diferentes, porque são doentes, porque têm algum tipo de perturbação. E a ciência já abandonou esse tipo de abordagem, já tenta fazer abordagens mais complexas que tenham em conta, por exemplo, as condições de vida das pessoas. Nós sabemos que muitas das pessoas as pessoas que fazem prostituição ou que recorrem a outras formas de trabalho sexual fazem sobretudo por razões económicas, que são as mesmas razões pelas quais todas as pessoas trabalham, é para ganhar dinheiro. Por muito gozo que nos dê o nosso trabalho, por muito criativo que seja, o objetivo é sempre ganhar dinheiro. Eu gosto muito do que faço, ser professora universitária é muito prestigiante, mas se não me pagassem, eu tinha outras coisas mais giras para fazer. E quando eu falo nisto, falo também numa perspectiva em que as pessoas têm esta atividade como uma profissão. Aqui, já clarificar, também já referiste isso, mas distinguir claramente entre as pessoas que entram numa atividade de trabalho sexual de forma livre e consentida, ou seja, que fazem uma escolha perante uma série de outras opções que têm. Nós até depois podemos discutir o que é isto das opções, porque as pessoas não têm todas as opções, há pessoas que têm poucas opções, não é? Mas que fazem uma escolha consciente das vantagens e desvantagens da atividade e ainda assim, reconhecendo as desvantagens, fazem essa opção, distinguir claramente as pessoas que são coagidas a fazer. Não é? E há pessoas que de facto são vítimas de terceiros que as obrigam a prestar serviços sexuais a troco de dinheiro, em que o dinheiro não é para as pessoas, mas para quem se está a estudar, e nesse caso não falo em trabalho sexual, falo em exploração sexual, agressão sexual, violação, uma série até de crimes que estão tipificados no Código Penal. Mas aquilo que nos tem mostrado, quer as investigações, quer os projetos, os dados que nos chegam dos projetos de intervenção, ou seja, projetos, por exemplo, de organizações não governamentais, que é sobretudo daí que partem os projetos de intervenção com pessoas que fazem trabalho sexual. Os dados que nos vêm de projetos, tal como os dados que nos vêm da investigação, mostram-nos que a maioria das pessoas estão de forma livre e consentida nesta atividade. Os números de tráfico, exploração sexual, são muito diferentes de país para país. Há países em que, de facto, o tráfico atinge proporções muito elevadas, ou, por exemplo, se formos para a Ásia, ou até no Brasil, a expressão da prostituição infantil é muito elevada. Cá em Portugal é um fenómeno que não existe, não quer dizer que não exista um ou outro caso, mas não existe enquanto fenómeno. De facto, os números quer de prostituição infantil, quer de tráfico e exploração sexual cá em Portugal são muito baixos. Os casos de tráfico para exploração em Portugal são sobretudo para exploração laboral e não tanto para exploração sexual. Portanto, e aqui distinguia claramente estas duas situações. E é importante distinguir, e se quiseres que eu me cale, e se quiseres fazer mais perguntas disso, porque eu neste tema não, posso ir por aqui fora. Continua, Posso ir por aqui fora.
Eu hei de te interromper de um momento porque eu queria acrescentar só uma coisa, mas podes continuar. Sim. E fazer esta distinção entre quem está de forma livre e quem está obrigado, coagido, é importante, não é? Porque é isso que faz Uhum. distinguir alguém que é vítima de alguém que não é vítima e de alguém que aquilo que quer é ver os seus direitos reconhecidos, é Uhum. ser tratada com dignidade, é ser aceito pela sociedade, é não ser estigmatizado. E quem está obrigado, a quem é vítima, provavelmente aquilo que quer é que a ajudem a sair dessa situação. Portanto, e acho que é muito importante distinguir isto Uhum. e saber que esta é uma realidade complexa. Porque muitas vezes o discurso das pessoas que querem acabar com a prostituição, e o discurso é muito este, vamos abolir a prostituição, Uhum. porque a prostituição é um mal no mundo com o qual temos que acabar. Este discurso baseia-se na ideia de que todas as pessoas que estão são vítimas, não é? Esta ideia da vitimação, Uhum. da prostituição, por definição, ser uma forma de vitimação. Uhum. E não é isso que nos diz a investigação. E, sobretudo, não é isso que nos dizem as pessoas que estão na atividade e que têm voz. E que têm, desde os anos 70, Uhum. vindo, desde os anos 70, porque foi aí que surge aquilo que é considerado o movimento moderno dos trabalhadores de sexo, Uhum. e que tem vindo dos anos 70, que se têm associado em diversas plataformas reivindicativas, têm vindo a defender isso, defender Uhum. precisamente a nossa questão é uma questão de falta de direitos, não é uma questão moral. Afastem-nos esse discurso da moral sobre nós, deixem-nos decidir sobre os nossos corpos, deixem-nos Uhum. decidir sobre as nossas vidas e aceitem-nos como nós somos. Sim. Estou assim a simplificar um bocado o discurso, mas para contrapor com essa ideia essa ideia simplista, outra vez, Sim, e de que moralista. todas as pessoas Sim. são vítimas de alguém que as explora, ou são vítimas. Pronto. Sim. Quando estavas a falar, estava-me a lembrar, há uma série. Eu não conheço profundamente este meio, porque apesar de eu trabalhei na indústria pornográfica e há um bocadinho também esse estigma em relação às atrizes pornográficas, aos atores todos. Sim. Eu percebi um bocadinho nessa altura quais é que eram as razões que levavam as pessoas a entrar neste mundo, muitas delas curiosidade, muitas delas por causa do dinheiro, muitas delas porque queriam experimentar coisas diferentes, muitas delas com os próprios namorados porque queriam mostrar-se e porque já se exibiam em espetáculos ou qualquer coisa assim, portanto era um passo natural. Portanto, nós nunca tivemos contacto com pessoas que fossem trazidas não sei de onde ou que fossem traficadas, ou, portanto, nunca contactei com esse universo nessa forma. Mas percebi que havia muitas pessoas que proativamente, eu prefiro dizer proativamente porquê? Porque estavas a dizer que as pessoas ou são obrigadas ou é de forma consciente. Muitas vezes também é de forma inconsciente, ou seja, elas preferem não pensar muito no que é que estão a fazer e só pelo facto de haver essa possibilidade de ganhar muito dinheiro ou de haver a possibilidade de, por exemplo, eu tive uma pessoa que queria ter muitos orgasmos e não tinha com ninguém, não conseguia ter com a namorada, não conseguia, sozinha não lhe dava tanto prazer, portanto ela queria ter orgasmos com pessoas e que soubessem o que estavam a fazer e para ela esse era o objetivo, portanto não havia ali grande consciência de que eu estou a fazer isto porque quero ser um bom profissional ou nada disso, era uma experiência. Portanto, acho que também há e sobretudo hoje com a facilidade de criar, por exemplo, plataformas online de venda de imagens, de vídeos e filmes e fotos e não sei o quê, há muito essa ideia do facilitismo, de não vou pensar muito nas consequências disto, vou fazer isto para ganhar algum dinheiro. E eu queria lançar esta questão também para ti, do facto de haver pessoas que inconscientemente também se vão enverdando para esta área. E queria dar só uma referência que eu tive quando fui pesquisar um bocadinho sobre este tema. Há uma série que se chama Matrioshka. Não sei se já ouviste falar. Sim, eu tenho por acaso um DVD, ainda DVD, portanto, quando me ofereceram ainda em DVDs, Pronto. sim, agora já não se oferecem DVDs. Mas já viste? Mas ainda não vi, mas sei qual é a temática. Pronto, então, mas só para resumir assim a ideia que eu quero expor.
Aquilo é uma série sobre prostituição, que fala um bocadinho também sobre o tráfico de mulheres, e mostra duas realidades. São duas temporadas, portanto a primeira temporada é passada na Europa Central, ou seja, como estavas a dizer, que varia de país para país, nos países mais centrais da Europa que têm acesso a outros países periféricos, ou seja, que têm muitas fronteiras, é mais fácil transportar pessoas de país para país e condicionar-lhes o movimento a partir do momento em que se lhe tiram os passaportes e, portanto, há uma dificuldade de ultrapassar pequenas fronteiras porque há ali muitas fronteiras e, portanto, é fácil tirar as pessoas das suas aldeias e das suas vilas e depois elas nunca mais conseguirem voltar. E, portanto, há muito tráfico de mulheres, pelo menos pelo que a série demonstra, há muito tráfico de mulheres, de crianças também, um tráfico humano, sexual, nessa zona da Europa Central, e por isso também se ouve muito falar sobre notícias da Bélgica e desses países assim mais centrais, onde basicamente as pessoas são obrigadas a entrar no meio da prostituição portanto, são canalizadas, são tiradas das suas casas e são canalizadas para esse meio, por obrigação, digamos assim. E depois a segunda temporada fala sobre os países asiáticos, mais ou menos a Tailândia e por aí, em que são as próprias famílias que incentivam as jovens a entrarem nesse mundo porque há uma necessidade de serem, de haver um trabalho que lhes dê essa garantia de dinheiro. E, portanto, há uma competição quase entre as famílias das vilas em ver qual é que é a jovem que faz mais dinheiro e que consegue ser uma prostituta com mais sucesso. E, portanto, são duas realidades assim muito diferentes que não sei se tens esse conhecimento, mas que é realmente uma questão muito complexa e que não é só uma questão de se são todas obrigadas se não são, ou porque é que são obrigadas e porque é que não são. E, portanto, era isto que eu queria partilhar contigo. Sim, ia pegar... Primeiro naquela questão que falaste, antes de dar o exemplo desse matriosca, da questão da consciência. Quando falo que optam de forma consciente, é porque as pessoas sabem o que é que estão a fazer e são adultas e capazes de decidir por si. Agora, não quer dizer que tenham no início, estejam cientes ou conscientes do que é que implica entrar naquela atividade, não é? Dos riscos que têm. E às vezes podem ser surpreendidas por aspectos que não tinham tido em conta quando pesaram essa possibilidade. Mas quando digo que o fazem de forma consciente, pronto, é isto. Pronto. Acho que já expliquei o que é que queria dizer. É pelo menos com noção do que é que estão a fazer, ou que vão fazer uma coisa que vai, pelo menos, obrigá-las a ter essa e é sobretudo para distinguir dessa ideia de que ou são obrigadas por alguém, coagidas por alguém, não o fazem de livre vontade, ou então não sabem o que é que estão a fazer, porque têm alguma perturbação, porque não têm as capacidades todas intelectuais, porque são umas criancinhas que não sabem decidir o que é melhor para si, que há muitas vezes esse discurso também que infantiliza as pessoas, ou seja, nós, sociedade normativa, podemos fazer as nossas opções, ok? Os outros não sabem decidir o que é melhor para si. Não, e também às vezes há a ideia associada de que é um trabalho fácil, que é a via mais fácil. Não, eu isso nunca digo quando me perguntam, ou quando Não, mas ouve-se dizer, né? A sociedade às vezes diz isso, que é uma mulher fácil, é o caminho fácil, é dar o corpo. Sim, eu digo sempre que não, Pois, quando não é dizem, é dinheiro fácil. Não. É dinheiro fácil, não é dinheiro fácil, pode ser dinheiro, eu digo, rápido, não é? Ou Pois. mais rápido, porque as pessoas ganham mais dinheiro em menos quantidade de tempo. Agora, fácil não é. Tem perigos associados, não é? Exato. Há o risco de violência, nomeadamente de violência física, entre as pessoas que fazem prostituição é bastante elevado, sobretudo naquelas que fazem prostituição na rua. Há depois a questão do estigma, quando se pergunta, quando eu perguntei, quando entrevistei pessoas
trabalhadores do sexo, e aqui especificamente que fazem prostituição, sobre o que é que aquela atividade tinha de pior. Uma das questões que surgia logo imediatamente era o estigma. Ou seja, podiam nem usar a palavra, porque eu trabalhei assim, na rua com mulheres pouco escolarizadas e com pouca formação, pouco escolarizadas, mas sabiam, mesmo que não conhecessem o conceito de estigma, sabiam o que é essa marca negativa que lhes é colocada, não é? O que é ser rotulado, o que é as pessoas estarem na rua e passarem para o outro lado do passeio, elas, ou cuspirem quando passam pelas na rua, e isso é esse estigma tive a sociedade de pressão que se transforma numa agressão para elas. Porque é aquilo que se sente, é aquilo que elas sentem e percebem como um dos aspectos mais negativos. E só se ter que suportar fazem, ter que esconder dos filhos, saberem que os filhos podem sofrer na escola se souber que as mães são prostitutas e às vezes sabem, saber que a tutela dos filhos lhes pode ser retirada prostitutas e isso faz com que elas tenham atividade. Isso é muito pesado, isso não é fácil. Portanto, chamar-lhe de trabalho fácil é muito injusto. A questão dos dois exemplos que deste das matrioshas, de facto tenho aqui esse DVD, mas são dois casos. Falas da Europa Central e do tráfico são a realidade e já há bastantes anos, desde os inícios do século XXI, e continua a ser. Aqui pode não termos a expressão, mas tem outros países